Oi, gente! Mais um diário do pré-natal aqui pra vocês. Esse diário vai ser referente ao quarto mês de gestação. Pra quem não sabe, o quarto mês ele é referente à semana 14ª até a 17ª semana de gestação. Então eu vou contar pra vocês quais foram os atendimentos que eu tive durante esse período. Se você não assistiu ainda o primeiro diário do pré-natal, que é referente ao primeiro trimestre inteiro, desde a primeira semana de gestação até a 13ª, eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem e assistirem primeiro para ter essa continuidade. Então eu tô com várias colas aqui para lembrar certinho de tudo que foi feito, todos os atendimentos que eu tive. Então vamos lá. Como tinham me falado na primeira consulta, eu recebi uma carta na minha casa com a data da minha primeira ultra. Essa primeira ultra é a ultra morfológica, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ela é uma ultra super importante que ela tem que ser feita da semana 12 até a semana 14 de gestação, que ali vai checar qual a probabilidade, se é alta ou baixa, da criança ter algumas doenças, entre elas a síndrome de Down. Por que é importante fazer essa ultra? Porque existem algumas doenças que podem ser iniciado um tratamento ainda dentro do útero. Então é muito importante que a gestante faça, né? Para caso tenha alguma propensão alta de ter uma dessas doenças, já se inicie o tratamento dentro do útero mesmo. Mas aqui na Inglaterra, eles deixam isso muito aberto. Caso você não queira saber, você não precisa e eles não te obrigam a ter esse resultado. Caso você não queira saber, eles nem avaliam nada. Então eu recebi essa carta na minha casa com a data. E a data dessa ultra era uma data de um dia de trabalho meu. Para quem não sabe, eu trabalho de sexta a segunda. Então, os únicos dias da semana que eu não poderia seria segunda ou sexta. Terça, quarta e quinta eu tinha livre para fazer qualquer coisa. E aí eu recebi essa carta com essa data, agendando para uma sexta-feira, foi o dia 18 de dezembro. E aí eu liguei para lá, eu não, né? Eduardo ligou para lá, tentando reagendar ou de repente um encaixe. Eu tava disposta a ir para lá de manhã e tentar algum encaixe, esperar para ser atendida, algo que é muito comum aí no Brasil. Só que eles falaram que não existia essa possibilidade e que caso eu quisesse remarcar, só teria pro dia 8 de janeiro. E aí eu falei que no dia 8 de janeiro não seria possível porque eu já teria ultrapassado essas 14 semanas, e esse exame tem que ser feito entre 12 e 14 semanas. E a resposta que eu tive foi que eles não podiam fazer nada. Então, assim, o agendamento é feito por carta, em momento nenhum eles perguntam a sua disponibilidade. Então, se você não está disponível naquele dia, no meu caso, como eu já iria ultrapassar essas semanas que eram para ser feito essa ultra, eu simplesmente não iria fazer, ou então não sei se seria válida depois dessas semanas, eu sinceramente não sei. E eu falei, gente, tipo, como assim? Pra mim era algo muito surreal essa inflexibilidade deles. Então, se você pensa em ter filhos aqui, esteja ciente que você tem que estar disponível às datas que o hospital tem. Caso você não esteja, você simplesmente não vai poder fazer o exame. E assim, não foi uma tentativa, a gente ligou várias vezes para saber se alguém tinha desistido, se alguém tinha remarcado. E a resposta deles foi que não, que isso não era comum de acontecer aqui, das pessoas remarcarem. E que se eu quisesse fazer, seria ou no dia 18 ou então só no dia 8 de janeiro. Enfim, fui fazer a ultra no dia 18 de dezembro, né, porque eu não ia perder, já que só tem 2 ultras durante a gestação toda, eu não ia perder uma, né? Ainda mais que essa seria a primeira ultra que eu iria fazer, eu não tinha feito nenhuma ainda, eu não tinha visto o bebê ainda, não sabia se tava tudo bem e tal. Então eu fui, chegando lá, eu entrei, Eduardo não pode ficar na sala de espera comigo. Aí quando me chamaram, eu liguei pra ele, falei o número do quarto e aí ele foi encaminhado por uma enfermeira
pra ir até lá o meu encontro pra poder assistir a ultra junto comigo. Como que funcionou essa ultra? Primeiro, quando eu entrei, a tela tava virada pra ela, né, pra pessoa que tava fazendo a ultra. E aí ela do nada foi, virou e falou: aqui seu bebê. E, tipo, tinha um bebê formado lá já, porque eu já tava no 4º mês de gestação, né? E aí foi uma surpresa muito grande, porque a gente... Geralmente as primeiras ultras aí no Brasil você não consegue nem ver o bebê, porque é muito antes. Então você vê tipo uma bolinha, só o coração piscando e tal. E a gente ficou surpresa de ver um bebê com perna, braço, tudo formado. Mas muita gente me perguntou se a gente ouviu o coração. Não, a ultra não tem som. Pelo menos a que eu fiz não tinha. E você não pode filmar nem fotografar. Caso você queira comprar uma foto, é 5 libras por foto. E aí a gente decidiu comprar 2 fotos, que até foi a que eu postei no Instagram. E aí quando ela me mostrou, eu pedi pra ver os bracinhos, a perninha, se dava pra ver se tá tudo certo. Perguntei se tava tudo bem com o bebê. E aí ela me perguntou se eu queria saber a respeito das doenças, da probabilidade, né, de ter essas doenças. Eu falei que sim. Nesse momento ela virou a tela para ela e começou a fazer as medições. Ficou um tempo lá medindo. Depois ela virou e falou: eu vou deixar vocês verem o bebê agora pela última vez, e acabou a ultra. Quando você sair daqui, você vai fazer um exame de sangue para também testar essas possibilidades, se vai ser alta, média ou baixa. E aí, mas ela falou, pelo que eu vi aqui, pelo exame visual, né, de ultra, o bebê tem baixa probabilidade de ter qualquer uma dessas doenças. E, tipo, já foi um alívio, né? Aí eu saí de lá da ultra, aí Eduardo já teve que sair também, e eu fui pra sala de espera de novo. E aí a parteira de plantão me chamou, uma das parteiras que estavam de plantão me chamaram lá. E aí eu colhi o sangue, ela me pesou. E aí eu comentei que eu tava sentindo muita falta de ar, principalmente no trabalho, quando eu subia escada, descia escada, quando eu falava muito na minha casa, quando eu subia escada também. Quando eu ia no mercado, que eu tava sentindo muita falta de ar, tipo, de ter que parar o tempo todo pra respirar. E no trabalho eu não conseguia, né, parar pra respirar. E aí eu comentei, falando nisso, já tô cansada de falar. E aí eu comentei isso com a parteira durante o atendimento, né, enquanto ela fazia o exame de sangue. E aí ela falou: peraí que eu vou falar com o médico. E aí saiu e falou com o médico. Ela falou: olha, o médico falou pra você ir no seu GP. Pra quem não sabe, eu já expliquei no outro vídeo, mas o GP é como se fosse um posto de saúde, que é o mais próximo da sua casa, que é onde você é cadastrado. Todas as consultas, tudo que você quer fazer, primeiro você tem que passar no seu GP. Se não tiver o serviço lá, eles te encaminham pra um outro lugar. No meu caso, o meu GP é um postinho pequeno, então ele não faz ultra, não faz nada, então todos os exames eu faço no hospital que eu vou ter o bebê. E aí esse médico que ela conversou, explicou, falou que eu tinha que ir no meu GP. Aí tá, enfim, colhi o sangue e aí eu perguntei quando que vai sair o resultado, né, do exame de sangue. E aí ela falou: caso dê um risco alto, eu vou te ligar na próxima semana, porque aí eu acredito que já comece o tratamento. E caso dê um risco baixo, dentro de 2 semanas você vai receber uma carta na sua casa com o resultado do exame. Aí tudo bem, saí de lá, fui direto no meu GP. E aí eu fui no GP, falei com a recepcionista, falei: olha, eu tô grávida, expliquei a situação, falei que a parteira que me atendeu naquele dia tinha pedido pra eu ir lá retratar isso. E aí eu falei que eu tava sentindo falta de ar e tal, aí ela falou: um médico vai ligar pra você hoje pra te explicar mais sobre isso e ver o que vai ser feito. Falei: tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, eram umas 2 da tarde, eu acho, o médico me ligou e aí fez uma série de perguntas, perguntou quando que eu sentia falta de ar, perguntou quanto tempo de gravidez eu tinha. E aí no final ele falou: a falta de ar é comum na gravidez, sim, porém não tão cedo, porque você tá com poucas semanas. Eu tava com 13
13 semanas e 6 dias, alguma coisa assim. E aí ele falou, eu preciso que você vá agora numa emergência para checar os seus pulmões e o seu coração. E aí saiu eu de casa correndo para ir para emergência. Cheguei na emergência, aquele caos que todo mundo sabe que a gente tá vivendo nesse momento. Eduardo também não pôde entrar comigo. E aí eu entrei, passei pela triagem, mediram minha pressão, fizeram mais uma série de perguntas, até que o médico me chamou e perguntou o que eu tava sentindo de novo. E aí ele falou, olha, eu vou fazer um eletrocardiograma em você, preciso fazer um exame de sangue. Eu falei, eu fiz um exame de sangue hoje aqui nesse hospital, no setor de maternidade. Aí ele falou, ah, tá bom, então eu vou ver se tem o resultado aqui no sistema. Procurou o resultado, não achou o resultado. Aí ligou lá pro setor de maternidade, eles falaram que não tinha, pro setor de maternidade não, pro setor que faz o resultado do exame, e eles falaram que não tinham recebido a minha amostra ainda. Aí ele falou que por não ser emergência, talvez no setor de maternidade eles mandem todas as amostras no final do dia. Então que ele iria ter que fazer outro exame de sangue em mim. Pra quem não sabe, a minha veia é bem difícil de achar. E aí eu falei, ok, tudo bem. Aí ele foi, eu falei, pode ser pelo menos no outro braço? Aí procurou a veia nesse braço, não achou. Ele falou, vou ter que fazer no mesmo braço. Eu falei, ok, vamos lá. Aí fez no mesmo braço o exame de sangue. Aí ele falou, eu preciso fazer um outro exame pra checar. Eu não sei ao certo se era isso, mas foi o que eu entendi, porque o meu inglês já não é o mais perfeito do mundo. E ainda com termos médicos, então eu não entendo nada. Mas pelo que eu entendi, era um exame para checar a coagulação do meu sangue, porque ele falou que poderia ter algum coágulo atrapalhando a passagem do sangue e me dando essa falta de ar. Isso foi o que eu entendi da explicação dele. E que esse exame teria que ser coletado sangue do meu pulso. Falei, ok, vamos lá, mais um furo. Aí ele procurou a veia nesse pulso, que era o braço que era mais fácil de achar aqui. Furou, quando ele furou, a minha veia simplesmente escapuliu e ele ficou ali com a agulha lá dentro tentando achar e eu morrendo de dor. Gente, acho que foi um dos piores exames que eu já fiz na minha vida. E ele não achava e eu sentindo muita dor e ele procurando a veia com a agulha lá dentro. Aí ele falou, desculpa, eu vou ter que furar o outro braço. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí ele furou o outro braço, doeu bastante também. Mas ele conseguiu achar a veia, conseguiu fazer o exame desse de coagulação. Aí ele checou meus pulmões também, falou que pelo que ele tinha ouvido estava tudo certo. Eu comentei que eu tinha feito o teste de Covid há 2 semanas atrás no trabalho e que tinha dado negativo. E em nenhum momento ele me ofereceu para fazer o teste, nem nada. E aí, depois disso, eu fui para uma outra sala para fazer o eletrocardiograma, fiz o eletrocardiograma e ele mandou eu esperar, falou que o resultado sairia em torno de 1 hora. Aí eu voltei para a sala de espera, tipo, morrendo de medo, porque tava muito cheio e eu não queria encostar em nada e tava morrendo de fome porque eu não tinha almoçado. Fiquei nesse vai e vem de hospital. E aí não queria comer nada lá dentro, porque eu não queria tirar a máscara, não queria levar a mão na boca. Então eu fiquei lá, conversando com o Eduardo pelo WhatsApp, esperando ele me chamar. E aí passou 1 hora de espera, não me chamou, 1h30 não me chamou. Quando fez 2 horas de espera, ele me chamou. E aí ele falou, olha, seus exames estão tudo ok, a sua taxa de ferro não tá baixa, porque pode causar esse cansaço e tal. Tá tudo bem com você, só que ele falou, cada corpo é um corpo. Geralmente a falta de ar chega mais tarde nas gestações, mas o seu corpo reagiu dessa forma. Então a sua falta de ar começou agora. Aí eu falei, tá, ok, e o que eu faço pra reverter isso ou pra amenizar? Aí ele falou,
você precisa se acalmar quando começar, sentar e tentar se acalmar. Falei, tá bom, né? Porém, no meu trabalho eu não tenho como fazer isso. E aí eu fui embora, isso já eram 6 e pouca da noite, com este diagnóstico que, graças a Deus, estava tudo bem e que não tinha muito o que fazer quanto à minha falta de ar. Depois de 2 semanas eu recebi o resultado do exame de sangue em casa, dizendo que, de acordo com a análise do sangue, a chance do bebê ter alguma doença também eram baixas, então graças a Deus. E depois dessa consulta, eu só tive mais uma consulta durante o 4º mês, que foi com 16 semanas, e essa consulta foi feita com a parteira no posto de saúde aqui perto de casa. Eu vou colocar o vídeo pra vocês aí do dia que eu fui lá. Hoje eu tô com 16 semanas de gestação e eu tô indo a primeira vez pra uma consulta com a parteira que vai fazer o acompanhamento da minha gravidez. É a primeira vez. Eu nunca nem vi a cara dela, só falo pelo telefone. E eu não faço ideia do que esperar dessa consulta, porque eu sei que não vai ter nenhum exame, já que os exames são feitos no hospital, né? Então eu não sei, essa consulta ela é feita no meu posto de saúde, que é aqui do lado de casa. Eu acho que vai ser mais pesagem, tirar pressão, coisas assim. E é isso, quando eu sair eu conto pra vocês como que foi. Saímos agora da consulta com a midwife e adivinhem só, não foi com a midwife que falava comigo, foi com uma que tava lá. Ela falou que provavelmente vai ser sempre ela, né? E é isso, não é a que eu ligo. Enfim, cheguei lá, a mulher me deu um potinho pra fazer xixi, mano. Eu moro a 5 minutos do posto e eu tinha acabado de fazer xixi. E, tipo, eles não avisam nada. Tipo, quando você vai ter um exame de urina aí no Brasil, eles avisam. Tipo, você vai fazer o exame de urina, de repente pede pra ficar em jejum. E aqui não, eles não falam nada. Então, tipo, eu cheguei lá e não tava com vontade de fazer xixi. Aí, fui no banheiro. Gente, eu não acredito que eu vou botar isso no YouTube. Aí eu só consegui fazer um pouquinho e ainda caiu fora do pote. Aí eu saí do banheiro, puta da minha vida, a gente veio no carro. Sorte que tinha água no carro, porque não tinha nada pra comprar água lá no posto de saúde. Aí bebi água, nada de vontade de fazer xixi. Estava chegando a hora da mulher me chamar. Aí tentei de novo conseguir fazer menos de 5 ml de xixi. Não chegava nem no primeiro nívelzinho do potinho que ela me deu. Mas aí foi isso mesmo, porque ela conseguiu fazer o teste que ela queria lá. Aí ela mediu minha pressão, fez esse teste do xixi, que é um palitinho que fica com algumas cores. E aí ela olha na tabela lá as cores. Ela não explicou o que ela tava medindo ali, só falou que tava tudo bem. E aí depois ela chamou o Eduardo, porque ela falou que tinha que passar algumas informações. E aí seria melhor, porque o inglês dele, né, é muito melhor. E aí ela passou informações. Ela falou que... perguntou se eu já sentia alguma coisa. Eu falei, eu sinto alguma coisa, mas tipo, não... sinto umas mexidas às vezes, mas não dá pra distinguir muito, tipo, se é o bebê, mas eu sinto algumas coisas. E aí ela falou que a partir da semana 25 o bebê tem que mexer todos os dias. Se o bebê não mexer todos os dias, eu preciso ligar pra um número lá. Já fiquei tensa dessa criança ter que mexer, né? Se for preguiçosa igual a mãe e o pai, não vai mexer nunca. E ela falou que a próxima consulta com ela, né, aqui no posto de saúde vai ser com 25 semanas. A gente já marcou pra início de março. E ela passou informações sobre como colocar a criança pra dormir. Que tem que ser de barriga pra cima e que tem que dormir numa superfície plana, que não pode ser na nossa cama. Tem que ser num bercinho separado. Ela falou um Moisés, né? Separado. E
Eu perguntei sobre trabalho de parto, se tem alguma informação, aí ela passou um site. Ela falou que normalmente tem algumas turmas de orientação para trabalho de parto, mas por conta, né, da quarentena não estão fazendo turmas porque não pode aglomerar pessoas. Então as informações que eu vou ter vão ser online mesmo, nos sites e tal. E foi isso. Tô esquecendo alguma coisa? Ela mediu minha pressão, já falei. E foi isso, ela falou que tá tudo bem. Depois dessa consulta, a parteira me mandou um e-mail com vários links explicando tudo direitinho. Alguns links até em português. Tudo que ela tinha me explicado lá e que ela achava importante eu saber por ser o meu primeiro bebê. Então eu achei muito legal da parte dela e muito atencioso também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando do pré-natal aqui na Inglaterra. Se é muito diferente do que vocês estão acostumados ou se vocês já imaginavam que seria assim. Não esquece de curtir e compartilhar. Mil beijos e até o próximo vídeo.